Estúdios, o professor Luiz Carlos Molion, que é diretor do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas. Professor, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Também participa da nossa conversa a meteorologista da Jovem Pan, também jornalista, Aline Ribeiro. Professor, eu queria começar falando de um assunto que o mundo inteiro discute, que é a questão do tão conhecido, tão falado aquecimento global. O senhor é de uma corrente que vai num sentido um pouco diferente desse sentido que já se convencionou aí divulgar, até pela própria imprensa mundial. Queria que o senhor começasse a nossa conversa falando sobre isso. De maneira geral, o clima não está aquecendo como todo mundo tem propalado? Essa não é uma realidade, pelo que os estudos, pelo que o senhor tem analisado até então? Pois é, André, na realidade eu já comecei essa luta já há 20 anos, né? O primeiro artigo publicado foi em 1990. Eu tenho artigo publicado na revista Ciência Hoje, 1995, sobre o assunto, onde já naquela época tenho mostrado que todos os indicadores levam a um resfriamento global para esses próximos 20 anos. Por que eu digo isso? Primeiro, porque a nossa fonte de energia é o Sol. O Sol tem um ciclo de 90 anos, atingiu um máximo no início da década de 50, final da década de 50, início da década de 60, e de lá para cá vem declinando. Segundo, os oceanos, que constituem 71% da superfície terrestre e são o grande reservatório de calor, não só de calor, mas de carbono também, eles estão esfriando. Hoje nós temos boias à deriva, são mais de 3.200 boias, que mostram que os oceanos estão perdendo calor. Não pergunte qual é a razão, porque ainda a gente não sabe. Mas dois grandes controladores climáticos, o Sol e os oceanos, estão indicando que nós estamos indo para um resfriamento, que não é a primeira vez que acontece, né? Os estudos que nós fizemos mostram, por exemplo, que o Oceano Pacífico ele passa por períodos de aquecimento e resfriamento. Cada período de aquecimento e resfriamento dura da ordem de 25, 30 anos, de tal forma que o ciclo todo entre um aquecimento e um resfriamento dá da ordem de 50 a 60 anos. Isso foi chamado de oscilação decadal do Pacífico. De 1947 até 1976, o Pacífico esteve frio. E isso causou um resfriamento global, a ponto de, no meio da década de 70, 74 a 75, os cientistas achavam que nós estávamos já no início de uma nova era glacial. Depois o Pacífico, a partir de 1977, começou a se aquecer. E aí o clima também começou a se aquecer. Você vê a coincidência, o oceano resfria, o clima resfria, o oceano aquece, o clima aquece. E até 1998, que foi o final desse aquecimento do Oceano Pacífico, e a partir de 99 os oceanos estão esfriando. Então eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos partir para um novo resfriamento para esses próximos 20 anos. O Sol está no mínimo e os oceanos estão perdendo calor. E como isso já aconteceu no passado, eu sempre tenho sugerido que a gente utilize, Aline, esses dados do período de 47 a 76 para ter uma ideia do que vai ocorrer agora nesses próximos anos. Quer dizer, nós já temos registros, são dados, não é coisa forjada por modelo climático, né? Então nós já temos a observação, nós sabemos como foi o sul do país nessa época, a frequência de geadas secas, as tempestades severas na primavera. E como isso já ocorreu, então a gente pode imaginar que o clima resfriando, associado aos oceanos em resfriamento, vai nos proporcionar um clima, André, semelhante àquele do período de 47 a 76. Quer dizer, a medição acontece em ciclos, né? Vamos dizer que são ciclos, porque ciclo você pensa em algo que tem um período de tempo fixo. Mas como o clima é muito complexo, né? Há até uma teoria de um físico dinamarquês, Henrik Svensmark, não sei se você ouviu falar, em que ele defende que
raios cósmicos galácticos, que são produzidos pelas explosões das supernovas, chegam em maior quantidade quando o Sol está num período de baixa atividade. O Sol estando num período de baixa atividade, o campo magnético solar é mais fraco e esses raios cósmicos, que são partículas de alta energia, eles entram. Quando eles entram, eles produzem mais nuvens baixas. E as nuvens baixas, elas tendem a funcionar como um guarda-sol, elas refletem mais radiação solar de volta para o espaço. E haveria uma tendência de resfriar o planeta. Então você vê que o clima realmente é muito complexo. Ele depende de fatores externos ao planeta, como a atividade solar, como raios cósmicos. E depende de fatores internos, como armazenamento de calor nos oceanos, cobertura de nuvens, que é muito importante, né, como controlador do clima. Então, não se resume apenas ao CO2. O CO2, na realidade, a sua contribuição ela é ínfima. Hoje nós não teríamos condições de medir qual seria a contribuição da concentração do CO2, do dióxido de carbono ou gás carbônico, qual seria a sua contribuição para o clima. O que acontece é que toda essa corrente do pessoal que defende o aquecimento global, ela está baseada em modelos matemáticos, modelos de clima. Não, modelo de clima, o que é? É um programa de computador, né? Um programa de computador. Tenta colocar dentro dele todos os processos físicos que controlam o clima. E as interações entre eles, por exemplo, evapora mais, forma mais nuvem. Então essas coisas são complicadas. E os modelos são feitos por pessoas. Então se a pessoa já tem na mente que ele tem que colocar o CO2 para absorver mais, para aquecer mais, se não aumentar o CO2, então o modelo não dá resultado esperado, porque é feito por pessoas. Meu caro internauta, CO2 não é poluente. Você aprendeu isso na escola, tá? No primário, como a gente chamava antes, né? Ensino básico fundamental, 4º, 5º ano, que diz que o CO2 é o gás da vida. Você imagina uma hipótese absurda que esse pessoal em Copenhague conseguisse acabar com o CO2 do planeta? Acabaria a vida. Por quê? Porque nós e os animais não produzimos a comida que a gente consome. Quem o faz são as plantas. Elas retiram esse vilão, esse poluente que é o CO2 da atmosfera e através de um processo chamado fotossíntese, produzem amidos, açúcares, fibras e nós nos alimentamos disso. Todos os ensaios agronômicos feitos até agora mostram que se você dobrar a quantidade de CO2 em plantas como soja, milho, trigo, até cana-de-açúcar, a produtividade aumenta de 30% a 50%. Então, CO2 é benéfico para a humanidade. Quanto mais CO2 tiver, maior a produtividade das plantas, dos cereais, e o CO2 não controla o clima global. E professor, e o tal do efeito estufa, né? Que é um fenômeno, obviamente, que está restrito às cidades, onde há poluição de escapamento de carro, monóxido de carbono, as indústrias, as fábricas. Qual é nessa parcela, qual é a culpa dessa poluição? Ela realmente causa um aquecimento do clima? Não, nós temos que distinguir duas coisas básicas, né? Uma que é a conservação ambiental e outra coisa que é a ciência do clima. Quando a gente queima combustíveis aparentemente fósseis, porque também há uma teoria que já não é nova, data da década de 50, que o petróleo não é apenas de origem fóssil. Que o petróleo é o resultado de síntese de hidrocarbonetos que saem do interior da